falou, bem no começo que me chamou a atenção, foi sobre o comportamento das pessoas nas redes sociais, no sentido do Instagram, Tinder, ser um cardápio que as pessoas enxergam assim mesmo sobre essa pessoa, eu quero ela pra, sei lá, pra sexo, ou pra um relacionamento, ou pra casar, mas, porém, entretanto, tem muitas pessoas que não têm consciência disso. Por exemplo, esse olhar que você trouxe de como as pessoas se comportam nesse âmbito de olhar e todo mundo como uma opção, eu enxergo assim também. Eu também concordo com você nisso. Só que eu percebo que tem gente que não tem esse olhar, não se vê sendo isso, mas está sendo isso. Não que isso me incomode, o que eu quero entender é por que algumas pessoas conseguem ter esse nível de consciência do tipo, caramba, eu tô agindo tipo um animal aqui, caçando gente no Instagram, e tem pessoas que nada a ver. É normal fazer isso, entrar no Instagram pra procurar gente pra sair pra transar no final de semana. Cara, para te responder essa pergunta, eu tenho que chamar para nossa mesa aqui um cara chamado James Heckman, que é um Nobel, né? E que parte do estudo que ele criou foi sobre o que é o nível de consciência humana. Certo. Então a gente teria que fazer um estudo, por exemplo, do que é a frequência de idade de utilização das redes. Então, o que é uma das coisas importantes que o Heckman estudou? Ele estudou, por exemplo, o nível de consciência. Né? Nível de consciência, a sua noção de ser, estar e pertencer. Né? E o que ele mostrou? Que existe uma curva, né, que é muito tênue, por exemplo, entre os 12 e os 20 anos. A gente age de uma forma muito parecida. Só que quando você compara um homem ou uma mulher de 20 e de 40 anos, você aumenta em 12 vezes o nível de consciência. Ou seja, sabe quando a gente chama, cara, você não tem noção? Ou então quando você fala, cara, esse cara é um sem noção. Sim, ele provavelmente é um sem noção, né? Então, existe essa questão da idade. Agora, o que é mais interessante dentro daquilo que o James Heckman estudou? Que esse nível de consciência, né, ele tem a ver com o que ele chama de densidade cognitiva, que não é a mesma coisa que a inteligência, mas que é como se fosse uma capacidade de percepção e aprendizado diferenciada, e que existe através do estudo. Mas não do estudo simples, por exemplo, vou abrir um livro aqui e vou estudar, mas o processo de aquisição de conhecimento e os processos clássicos. Certo. Como que ele estudou isso? Como que ele pegou uma seguinte situação nos Estados Unidos, né? Você tem o college, que é como se fosse um pré-faculdade, né? Vamos facilitar, vamos falar colegial, sim, tá? E ele analisou 3 grupos de pessoas. Um grupo, pessoas que terminaram o college. Outro grupo, pessoas que desistiram do college e não voltaram mais. E um terceiro grupo de pessoas que desistiram do college, mas fizeram como se fosse uma prova de equivalência para conseguir os pontos necessários para, por exemplo, entrar na faculdade, como se fosse um supletivo. E aí ele descobriu essas curvas e ele foi testar dentro dessas pessoas o que era, por exemplo, comportamento violento, uso de drogas, etilismo, tabagismo, sobrevivência no casamento, capacidade de manutenção no emprego. E o que ele observou? As pessoas que terminaram o college, elas tinham todos esses índices muito bons. E o que ele imaginou? Que como você tinha um grupo que tinha desistido do college e um grupo que tinha feito supletivo, sim, e tinha adquirido o direito para, por exemplo, seguir adiante, que a gente ia olhar essas curvas e essas curvas iam estar de uma forma proporcional. Então, um na metade e o outro, sim, mais baixinho. Só que não foi isso que ele viu. Ele viu que as curvas das pessoas que tinham largado o college, que as pessoas que tinham feito supletismo era muito semelhante, e que algumas vezes elas se invertiam, sendo que as pessoas que tinham feito essa espécie de supletivo, elas tinham um comportamento pior. Por quê? Porque elas achavam que elas tinham o conhecimento necessário para fazer aquilo que elas estavam fazendo. O que mostra que o processo de aquisição de conhecimento, então a questão do sujeito, ele sentar na cadeira, acordar de manhã, preparar seu café, ir para a escola, sentar na cadeira, ficar, sim, estudando, sair da escola, fazer o seu almoço, sentar, estudar aquilo que foi dado, ele é importante. Os meios interessam, sim. Como você faz interessa, sim. E a gente tem um ditado que eu gosto de falar e que foi a forma que eu seleciono as pessoas que vão estar perto de mim, né? O jeito que a pessoa faz uma coisa é o jeito que ela faz todas as coisas. Sim. E existe nessa condição entre você, como você vai criar o que é
aquilo que é a sua capacidade comportamental de percepção, o quanto você se dedica para o meio que está fazendo isso. Então, por exemplo, o cara que lê o livro, ele é diferente do cara que lê o resumo. Sim, é verdade. O cara que faz um determinado curso é diferente daquele que faz somente a atualização, highlights. Sim. O sujeito que senta com você e que escuta você falar durante um determinado período é diferente do que aquele que vai falar para você os pontos. Ele olha para você, te julga e fala, ó, é assim, 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 você precisa fazer isso. Então, a gente tem uma necessidade, né, de criar o que é essa consciência para chegar exatamente onde você falou, né? Como é que o sujeito ele sabe o que ele está fazendo, que ele não está vendo como menu, e como é que ele pode perceber se isso está certo e está errado? Até porque certo e errado, Edu, ele é uma ótica. Né? A gente tem essa mania de falar certo e errado, mas muitas vezes a gente está falando da nossa opinião.